Quando a gente fala de gestão financeira da propriedade rural, a gente está falando de um processo de governança, que ele não é simples. Assim como uma governança financeira fora do agronegócio, em qualquer empresa que a gente tem por aqui, ele não é simples. Então, a governança, a gente chama de alguns pilares que são fundamentais. A gente pode começar falando do primeiro pilar, que tanto para uma propriedade rural, para uma fazenda, quanto para uma empresa, ele é muito importante. Qual que é esse pilar? O pilar das finanças pessoais. Tanto uma empresa quanto uma fazenda, elas devem respeitar o primeiro princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade. Ele fala o seguinte: a gente tem que separar as operações empresariais da movimentação financeira pessoal. Por que isso acontece? Porque no decorrer, e no agronegócio isso é muito evidente, no decorrer do ano circula muito dinheiro pela conta corrente da empresa, só que esse dinheiro, ele não necessariamente está refletindo um lucro da atividade rural, certo? Porque eu faço questão de frisar esse ponto. Porque se eu olho para essa movimentação financeira, isso acaba sendo atrativo, e eu utilizo desse recurso para eu comprar aquilo que eu tenho apetite no meu lado pessoal, a gente pode falar de vários casos, como carro, casa, questões para dentro de casa, enfim, qualquer investimento ou qualquer desembolso que não esteja relacionado à atividade agrícola ou pecuária, que não vá trazer um benefício na agricultura e na pecuária, ele pode ser extremamente sensível para a solvência da atividade. Então, uma questão básica que a gente tem que começar a fazer quando a gente fala de governança financeira é separar as questões. Então, eu tenho uma conta para movimentar toda a estruturação da fazenda, da propriedade rural, e essa conta é dela que sai o salário para eu pagar para a pessoa física, é dela que sai a distribuição dos lucros após fechar o ano agrícola, para eu levar para a conta da pessoa física, para enfim poder gastar da forma que achar melhor. Então, a primeira questão básica é não misturar as coisas, finanças pessoais separadas das finanças empresariais. O segundo pilar, que é bem importante para a gestão financeira das propriedades, é o pilar gerencial. Então, uma propriedade rural, ela tem a sua complexidade natural de existência. Então, quando a gente olha para dentro do que está acontecendo numa propriedade rural, a gente pode encontrar várias unidades de negócio ali dentro. E cada uma tem a necessidade de ser gerenciada. Mas o que são unidades de negócio dentro de uma propriedade rural? A gente pode ter a unidade da agricultura, a gente pode ter a unidade de máquinas, nós temos a unidade de pecuária de corte, pecuária de leite, suinocultura, enfim, uma série de outras atividades que acontecem dentro da propriedade rural que têm a sua vida própria e por si elas têm que dar resultado. Quando a gente não faz um gerenciamento dessas unidades de negócio, o resultado de uma unidade pode estar mascarando a ineficiência de outra. Então, cada uma delas tem as suas peculiaridades, os seus indicadores próprios e que devem ser monitorados. Por exemplo, se eu olhar para a agricultura, é fundamental eu fazer a gestão, por exemplo, do custo de produção de um talhão de uma propriedade rural. Assim como na pecuária eu tenho o custo de produção de um lote específico, nas máquinas eu tenho o custo de produção de um conjunto de máquinas. Da mesma forma que eu tenho o custo, eu tenho receitas específicas alocadas dentro desses negócios e uma série de outros indicadores. Então, um dos pilares que é fundamentais para a governança financeira é esse pilar gerencial. E cada uma das unidades de negócio deve ser controlada. Tá? Em paralelo ao pilar gerencial, nós temos o pilar do fluxo de caixa. A gente costuma falar quando vai em palestras, quando em consultorias, que apesar de
o fluxo de caixa e o gerenciamento da propriedade, eles andarem em paralelo, eles não são a mesma coisa. Como que a gente exemplifica isso? É muito comum a gente encontrar fazendas extremamente rentáveis na última linha do gerenciamento, com indicadores altos de lucratividade, porém altamente alavancadas, a ponto de não ter dinheiro ou ter pouco dinheiro na maioria do tempo, ao longo do ano, ter pouco dinheiro disponível na conta. Então, por mais que eu tenha uma atividade extremamente rentável, dependendo de como que foram os investimentos que eu fiz, eu tenho que me cuidar muito com o meu fluxo de caixa, porque uma atividade rentável por si só não garante a solvência da propriedade. Então, esse pilar da gestão do fluxo de caixa, ele é muito importante para que a gente consiga manter essa empresa, essa fazenda ativa, né? Aí ao longo de quantos anos forem necessários aí, de eu ter o apetite de tocar essa propriedade. Então esse pilar ele é extremamente importante. Um outro pilar que nós temos é o pilar da contabilidade. Falando de contabilidade, a gente pode falar de duas linhas principais, que é o pilar da contabilidade em gerenciamento de demonstrativos contábeis, que são os demonstrativos principais que a gente vê em qualquer empresa. Ele se aplica também para uma propriedade rural. Então, a gente fala de balanço patrimonial, fala de demonstração de resultado do exercício, demonstração de mutação do patrimônio, uma série de outros indicadores demonstrativos contábeis que são muito importantes, e é neles que a gente vai identificar o sucesso ou não do gestor financeiro, porque é por estes indicadores que a gente consegue identificar a evolução do patrimônio. Então, tudo que eu gerenciei, tudo que eu trabalhei no meu caixa, tudo que eu fiz dentro da propriedade rural, ele vai refletir invariavelmente nos indicadores contábeis. Então, eles vão ser boas referências de como que está a evolução da minha gestão. Aí, dentro da contabilidade, nós temos também o pilar fiscal. O pilar fiscal, ele vai permitir à propriedade usufruir ao máximo daquilo que a legislação traz para as propriedades rurais. A gente sabe que o braço tributário do Brasil é extremamente complexo. No agronegócio isso não é diferente. Por isso, esse pilar da gestão tributária, da gestão fiscal, ele deve ser bem conduzido na propriedade rural para que a gente consiga extrair o máximo, né, ou pagar a menor quantidade de tributos possível dentro da legislação. E isso tem um nome, o nome disso chama-se elisão fiscal. Estudos de elisão fiscal para deixar esse braço bem consolidado. Um outro braço da governança financeira, não menos importante, é o braço da econometria. Então a gente sabe que o produtor rural brasileiro ele tem uma complexidade natural das moedas que ele deve fazer a gestão. Então a gente tem três principais moedas, certo? Que é o real, que é a nossa moeda do dia a dia, nossa moeda de troca aqui dentro do Brasil. O produtor rural tem uma segunda moeda que é aquela onde nasce a bolsa de referência do seu produto de negociação. Por exemplo, a soja, ela nasce na bolsa de Chicago. Então é natural que o preço de referência, se ele tem a maior referência cotada na bolsa de Chicago, é natural que as operações dentro do complexo soja, elas sejam em sua maioria dolarizadas. Então essa é uma moeda que faz parte e que ela impacta o dia a dia de uma propriedade rural. Então é necessário fazer a gestão dela também. E a gente tem uma terceira moeda, que no caso das commodities, que é aquilo que o produtor vai produzir. Então o produtor de soja, ele produz soja, então um saco de soja é uma moeda muito importante para o produtor rural e ela é uma boa referência de toda a sua atividade. Então, como o produtor rural ele nasce nesse ambiente complexo de ter pelo menos três moedas para fazer a gestão, a gente fala pelo menos porque a gente pode ter a influência de outras, né? Como a gente está numa economia muito forte, globalizada,
tem influência de outras também. Mas essa gestão econométrica, ela vai nos aproximar de ferramentas mercadológicas que nos permite evitar surpresas, tá? Em toda atividade, surpresas no fluxo de caixa e tudo mais, que vai nos ajudar a fazer uma proteção, né? Fazer um hedge das nossas operações, para que a gente consiga deixar um compasso menos arriscado das entradas e das saídas de dinheiro dentro da fazenda. Então, de uma forma geral, nesse pouco tempo de conversa, dessa oportunidade de conversa com vocês, a gente pode falar dos principais pilares que compõem o fluxo da governança financeira de uma propriedade rural, e eles são importantes, têm importância igual e eles se completam, certo? Eles são fundamentais para fechar uma boa governança financeira dentro da propriedade rural. É fundamental e isso tem um nome. A gente tem uma rúbrica que a gente chama de CAPEX na literatura, onde a gente faz um monitoramento da quantidade de recurso anual que a gente tem que reservar para fazer tanto a reposição da estrutura atual quanto a novos aportes para que a gente deixe a propriedade em níveis tecnológicos semelhantes à sua época de existência. Então, esse desembolso, né, que a gente tem para manter a estrutura e para evoluir é uma rúbrica dentro da gestão. E a gente chama, comumente na literatura, ela é abordada como CAPEX, né, que é a reposição estrutural da propriedade. Precisa ser levado a bom termo, por quê? Eu posso estar me enganando. Se eu não fizer uma reserva de reposição estrutural, eu posso estar tirando uma quantidade de lucros, de distribuição de lucros, que ela não faz parte, que ela não é real. Aquele fluxo de caixa, ele não poderia, sem ameaçar a sustentabilidade da minha propriedade, ele não poderia ser retirado de dentro da empresa. Então, a distribuição, a remuneração de um acionista de uma fazenda, ela vem de duas formas principais. É o seu prolabore, quando ele faz parte do dia a dia, ele tem um prolabore que é periódico, que é mensal. Além do prolabore, a gente tem, depois da última linha, depois dos reinvestimentos, depois de toda a cobertura para novos eventos, aí sim a distribuição das sobras, né, dos lucros, para que a empresa então leve para a pessoa física fazer o uso que ela assim achar necessário. Isso é um problema, a gente falou agora de reserva técnica para eventos, né, para frustrações e tudo mais. É um problema que está afetando hoje a agricultura brasileira. Então a gente tem hoje no Brasil uma série de pedidos de recuperação judicial de propriedades rurais extremamente rentáveis, mas que tiveram um nível de alavancagem financeira que ele estava acima do limite daquela propriedade. Então, o que aí traduz exatamente o começo da nossa conversa, onde na primeira frustração que a propriedade tem, quando ela está no nível de alavancagem muito alto, ela não consegue caixa e ela precisa captar, ela não consegue caixa então para honrar a solvência da propriedade rural, e ela precisa captar recursos de capital de giro para cobrir, né, essa frustração. Só que essa captação de recursos de capital de giro, ela vem em níveis que eles não são sustentáveis para a propriedade rural. Então, o agronegócio brasileiro, ele precisa naturalmente de subsídios. Por quê? Porque ele precisa ser competitivo a nível internacional. E aí, quando a gente começa a entrar em linhas que elas não são linhas subsidiadas com taxas mais elevadas, elas acabam afetando de uma maneira muito forte a rentabilidade e também a possibilidade de solvência futura de uma propriedade. Então, assim, traduzindo isso tudo que foi falado, é muito importante para que uma propriedade
tenha um alto nível de sustentabilidade, de que ela tenha programado uma boa parte das suas negociações com o dinheiro próprio. E aí, esse dinheiro, esse recurso próprio, ele vai ser aquele recurso que vai bancar momentos de adversidade. Então, quando eu tenho um momento de adversidade, quando eu não estou totalmente alavancado, eu tenho a capacidade então, de passar por essas adversidades de uma forma sustentável. E as adversidades, elas são comuns dentro do agronegócio. Essa é uma característica, inclusive, de uma empresa dentro do setor do agronegócio. A gente está colocando os produtos, colocando o dinheiro em produtos que passam por processos biológicos, e esses processos biológicos eles podem ou não chegar até o final. Eu posso ter uma soja, um trigo, um milho que eu plantei e não choveu. Eu posso ter uma cevada que eu plantei que deu uma geada que matou. Eu posso ter um rebanho que pegou uma doença e que morreu. Então, adversidades, quando a gente fala de um processo de produção biológico, elas são naturais e são comuns. Então, uma propriedade ela tem que ter a capacidade de previsão do fluxo de caixa para passar por essas adversidades. Bom, a principal orientação é comece a fazer a gestão financeira. O agronegócio, ele historicamente, ele não é uma atividade que tem margens elevadas de rentabilidade. Ele é uma atividade que circula uma grande quantidade de dinheiro, mas ele circula uma quantidade grande de dinheiro ao mesmo tempo que tem uma cadeia gigantesca em volta da propriedade rural e cada um dos agentes dessa cadeia acabam participando de uma parte, de um pedaço desse dinheiro que circula. Então, por mais que seja um alto volume de recurso financeiro que circula na conta do produtor, a margem do agronegócio é uma margem extremamente apertada. Então, fazer a gestão, ele pode trazer uma capacidade do produtor de deixar mais dinheiro no bolso dele, trazendo mais conforto para a família e trazendo uma vida mais tranquila. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes um ajuste que a gente faça dentro da gestão pode elevar o seu resultado anual, por exemplo, de 8% para 10%. Então, quando eu falo de resultado anual de 8% para 10%, é aquilo que vai ficar no bolso. Então, imagine que uma pessoa que tem uma propriedade de 800 hectares, se ele fizer, ou vamos falar de 1.000 hectares para fazer uma conta redonda, se ele deixava o resultado de 8% no bolso do produtor, e ele conseguir só na gestão melhorar 2% de resultado final, significa que eu não preciso aumentar mais 200 hectares para eu deixar a mesma quantidade de dinheiro no bolso, certo? Só na gestão eu consigo, com os mesmos 1.000 hectares que eu faço, eu consigo deixar a mesma quantidade de dinheiro no meu bolso. Então, isso faz com que você traga mais facilidade para a sua vida, que você traga mais tranquilidade para a sua família. Então, a dica que eu posso dar é comece a fazer a gestão, seja em caderno, seja em planilhas, seja em softwares, que a gente tem hoje uma vasta disponibilidade aí de ferramentas que podem ajudar a completar esse ciclo de governança financeira.